Olá, eu sou Renilton de Lima e hoje eu vou te mostrar o texto de Malaquias 3:10 como você talvez nunca tenha visto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento em minha casa. Malaquias 3:10. Esse é um texto muito conhecido no meio cristão e hoje eu vou te explicar o que de fato quer dizer o texto de Malaquias 3:10. O texto que nós acabamos de ler não se trata de qualquer tipo de dízimo, se trata de 4 tipos de dízimos específicos descritos nas Sagradas Escrituras. Primeiro dízimo, se trata do dízimo dos levitas. Se encontra no livro de Números, no capítulo 18, 21 a seguir. Como os levitas não receberam terra por herança, foi a ordenança do Senhor que trouxesse os dízimos para que fosse doado aos levitas. O segundo tipo de dízimo é chamado de dízimo dos dízimos. Se encontra também no livro de Números, no capítulo 18, versículo de 26 a seguir. Como os levitas e os sacerdotes não tinham terra, ele recebia o dízimo que o povo de Israel doava no templo. Por sua vez, os levitas e os sacerdotes tinham também que devolver o dízimo que eles recebiam do povo de Israel. Por isso se dá o nome de dízimo dos dízimos, que eles já estavam devolvendo o dízimo que eles já tinham recebido do povo de Israel. Esse é o segundo tipo de dízimo. Ou seja, o dízimo dos dízimos não era o maior dízimo, era o dízimo que era recebido do povo de Israel pelos levitas e pelo sacerdote, e ele devolvia isso como dízimo também. Por isso o nome dízimo dos dízimos. O terceiro dízimo é o dízimo cerimonial. Se encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 22 a seguir. Esse dízimo cerimonial era um dízimo fertivo, aonde o povo todo se reunia para devolver o dízimo de tudo que a terra produziu. Esse dízimo cerimonial tinha data marcada e local marcado. Se por acaso o judeu morasse longe de Jerusalém, longe do templo, ele poderia vender os frutos, a primícia dos seus frutos, na terra que ele estava, pegar esse dinheiro, ir até Jerusalém, chegava em Jerusalém, ele comprava novamente na mão de outra pessoa os mesmos produtos para oferecer como dízimo na festa do dízimo cerimonial. E o quarto dízimo é chamado de dízimo dos pobres. Está escrito também em Deuteronômio, no capítulo 14, 28 a seguir. O dízimo dos pobres era recolhido de 3 em 3 anos. Plantava-se na terra 3 anos. Depois de 3 anos, recolhia esse dízimo, devolvia no templo e esse dízimo era destinado para pessoas separadas. O templo aqui, os sacerdotes aqui, só administrava esse dízimo, mas ele era repassado para os pobres. Então, quando lemos em Malaquias 3:10, que diz, trazei todos os dízimos, é a mesma coisa que está dizendo, trazei o dízimo dos levitas, o dízimo dos dízimos, o dízimo cerimonial e o dízimo dos pobres à casa do tesouro. Uma coisa interessante sobre dízimo é que o dízimo ele começou a ser praticado antes mesmo da lei ser criada. Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 a seguir, aparece a primeira vez a palavra dízimo. Também aqui é a primeira vez que a palavra sacerdote aparece. Também é a primeira vez que Deus é definido como o dono de tudo. Pois dízimo aqui em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18 a seguir, é apenas uma relação de um homem com um sacerdote, tendo Deus como uma testemunha. Por isso, só se devolve dízimo onde há um sacerdote. Partindo desse ponto, os irmãos da Igreja Congregação Cristã do Brasil estão certos, pois lá não há sacerdote, não há pastor, há ancião. Por isso eles não devolvem dízimo. No contexto bíblico, o dízimo era dividido para 7 tipos de pessoas: sacerdote, levita, porteiro, cantores, órfãos, viúvas e para os estrangeiros. Segue a gente para mais conteúdo como esse.